Oi, sétimo ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Reta final do nosso capítulo sobre o povo árabe, né? E sobre o islamismo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que resultou da expansão do Império Muçulmano. Você vai lembrar que o nosso primeiro vídeo trabalhou, né, nesse período de crise, trabalhou a expansão do islamismo. Você lembra disso? Que você fez atividade no caderno ainda, produziu um mapinha. Bom, hoje a gente vai fechar o capítulo falando do que resultou dessa expansão do Império Muçulmano. O que é importante ser dito é que, quando você fala da expansão do Império Muçulmano, você vai falar de um grande intercâmbio cultural. O que é isso? Você vai trocar figurinhas. Os árabes vão chegar e vão trazer para aquela localidade aquilo que eles aprenderam e vão absorver aquilo que aquela localidade tem, tá? Então, por exemplo, nos locais que os árabes, nas regiões conquistadas pelos árabes, eles vão introduzir moinhos movidos a água, rotatividade de culturas na colheita e a ideia de canais subterrâneos para levar a água. Tudo isso no mundo ocidental não se conhecia direito, certo? E tudo isso vai favorecer, vai fomentar o aumento na produção agrícola dessas regiões conquistadas, tá? É importante ser dito também que quando um lugar invade o outro, isso não é bacana, ok? Tá? A gente está vendo só uma parte da história. A gente está vendo a parte na qual a expansão do Império Muçulmano vai trazer coisas interessantes para as áreas que foram conquistadas, ok? Então, os moinhos movidos a água, a ideia de vários produtos para se plantar, a ideia de canais subterrâneos, tudo isso vai favorecer uma melhora na agricultura dessas regiões conquistadas. Além disso, os árabes introduzirão novos produtos, novas sementes nessas regiões. Por exemplo, o algodão, a berinjela, a cana-de-açúcar e a laranja. Tá? É interessante a cana-de-açúcar porque ela vai ser importantíssima na história do Brasil daqui a alguns séculos. Ok? Bom, no contato que os árabes mantiveram com os chineses, houve uma troca interessante que vai mudar um aspecto cultural no mundo árabe. Tá? Que troca foi essa? Os árabes aprenderam técnicas de fabricação de papel, tá? Com os chineses. E essa técnica de fabricação de papel foi possível ter uma maior produção de papel. E olha que maluco isso vai, ao que vai levar esse aprendizado, essa aprendizagem na produção de papel. Serão os árabes que vão desenvolver pela primeira vez na história da sociedade conceitos de bibliotecas para o público. Você tem noção do que é isso? Você vai abrir bibliotecas porque agora você tem livros, tá, que estão disponíveis para todos aqueles que sabem ler utilizarem. Tá? A primeira biblioteca do mundo árabe foi na cidade de Damasco, que hoje é a Síria. Tudo bem? Tá? Então é interessante como as técnicas de produção de papel vão fomentar lá na frente a criação de bibliotecas. E se você tem bibliotecas, significa que você tem uma quantidade grande de livros. Isso é muito bacana. Em Bagdá, que hoje é a capital do Iraque, lá por volta do século XIII foi criada a Casa de Sabedoria. A Casa de Sabedoria é tipo uma grande escola, uma grande faculdade, e nesse lugar você vai ter o desenvolvimento de estudos sobre, olha isso, matemática, astronomia, medicina, filosofia, ótica, certo? Então, na Casa de Sabedoria você vai ter um grande desenvolvimento do pensamento intelectual. Tá? Isso é bem bacana também, isso é proposto pelos árabes. Antes da Casa de Sabedoria, é importante dizer que no século IX, 4 séculos antes da Casa de Sabedoria,
os árabes começaram a construir as primeiras universidades do mundo, as primeiras faculdades do mundo. Então, olha que interessante esse aspecto do mundo árabe, né? E a preocupação com o desenvolvimento e a dispersão do conhecimento. Porque se você cria universidade, se você cria escola, você não está criando um lugar para deixar o conhecimento fechado numa caixinha. Não, você está espalhando, você está dispersando esse conhecimento e isso é muito bacana. Tá? Você não pode negar esse aspecto da sociedade árabe, né? Ele é muito interessante. Tá? Então, a primeira universidade do mundo, ela foi criada no ano de 859, em Marrocos. Na região é a faculdade de Al-Qarawini, não sei se eu falei certo, Al-Qarawini, fica em Marrocos, na cidade de Fez, tá? Essa universidade, ela existe até hoje. E qual é a ideia dessa universidade quando ela nasce, quando ela surge? Desenvolver ciências naturais, desenvolver o conhecimento das ciências. Então você vai ter cursos que tem até hoje de matemática, de física, de química. Tá? Você já percebeu que os árabes são danados com esse negócio de matemática, né? São tão danados que eles vão, a partir do contato que eles tiveram com a Índia, vão desenvolver aquilo que você usa até hoje, que são os números indo-arábicos. Ó que doido, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso, que você já teve aula disso em matemática, tá? Mas os números indo-arábicos, eles nascem desse momento de efervescência cultural e dispersão do conhecimento. Cara, isso é muito bacana mesmo. Bom, para concluir, você também vai ter um desenvolvimento dos árabes no sentido da arquitetura. Eles vão desenvolver aquele conceito de arcos que a gente já falou em Roma. Você lembra dos arcos em Roma? Pois é, foram os romanos que inventaram os arcos? Não, os romanos vão desenvolver a utilização dos arcos e os árabes mais ainda, principalmente na construção das mesquitas. As mesquitas, para quem não sabe, as mesquitas são as igrejas, entre aspas, dos muçulmanos. Tudo bem? Ok? Aulinha curtinha, aulinha facilzinha. A gente fecha o capítulo agora, tá? O capítulo, então, que a gente começou o ano com os capítulos 2 e 3, aí a gente voltou para o capítulo 1, que é esse do mundo islâmico, tá? E aí a gente fecha esse capítulo. Tudo bem? Tá? Faça as setinhas no caderno e até a nossa próxima aula virtual. Beijinho, se cuide. Tchau, tchau.